Jogo de extrema importância esse jogo contra a equipe do Cuiabá, né, Bolívar? Um jogo importante, um jogo de 6 pontos e é aquele jogo que pode, né, de uma vez por todas, fixar o Brasil na Série B do próximo ano. Bom dia. Bom dia. É verdade, né? Tive essa conversa pela manhã com os atletas, né? Antes de mostrar o vídeo do jogo contra o Cuiabá. E da importância da partida, de saber que vai ser um adversário extremamente difícil, que a gente vai ter que manter a mesma concentração, o mesmo nível de atuação, a mesma imposição, né? Porque Cuiabá é uma equipe que tem qualidade, né? Tá com 39 pontos e a gente sabe que uma vitória aqui amanhã nos coloca numa condição muito boa na competição para já se livrar da parte de baixo e garantir a permanência, né, na Série B do ano que vem. Então tem que ter a mesma postura, mesma seriedade, mesmo nível de concentração, porque aquele dia eu citei para eles que você, quando enfrenta um Sport, um Curitiba, essas equipes tradicionais, o seu nível de concentração ele aumenta. Então a gente não pode esquecer que amanhã é um adversário muito duro, um adversário complicado, que a gente precisa fazer uma partida no nosso limite novamente para poder conquistar esses 3 pontos. Oliver, time definido, vai encaminhar a mesma equipe, claro, com o Aguiar que retorna para esse jogo? A gente vai manter a equipe, né? Tem um retorno do Leite e do próprio Bruno Aguiar, né? Com o Washington. O Washington acabou não treinando hoje por estar com desconforto, mas é um jogador que vai estar à disposição amanhã. Então a gente mantendo a nossa continuidade aí dos últimos jogos de ter feito boas partidas. No primeiro turno, quando o Brasil enfrentou o Cuiabá, a situação era bem diferente. O Brasil tinha uma certa dificuldade de vencer em casa. Hoje está com 8 jogos de vencibilidade. Cuiabá é um adversário que está 1 ponto acima do Brasil. Qual a importância desse confronto que pode deixar o clube precisando fazer 4 pontos nas últimas 7 rodadas, ou seja, 4 de 21 pontos? Como é que você enxerga esse confronto nas pretensões do clube? A gente trabalha, né, em cima dos 45, mas eu acredito que pelos enfrentamentos que se encontram ainda até o final da competição, de repente 44, de repente pode ser até o 43 pontos aí, acaba te livrando, né, mas a gente não quer correr esse risco. Por isso da importância de você alcançar a casa dos 40 pontos já, para que você já comece a almejar depois, logo na sequência, buscando mais uma vitória, faltando 7 rodadas. E como eu falei, o enfrentamento com uma equipe de muita qualidade, uma equipe que chegou agora no meio da semana à final da Copa Verde, vencendo o Goiás, então vai ser um nível muito parecido com o que foi o enfrentamento com o Sport. Mas o Brasil está preparado. Como você falou, a gente já vem um bom tempo fazendo bons jogos dentro de casa. E repetir desempenho, manter, como eu falei, o nível de concentração, que é o mais fundamental, para que a gente possa vencer esse jogo. Bom, o Cuiabá jogou na quarta-feira, né? E o Brasil não jogou no meio de semana, teve um certo descanso. Como aproveitar essa vantagem amanhã? A gente sabe o quanto é desgastante uma viagem de Cuiabá para cá, porque a gente já teve esse enfrentamento no primeiro turno e a gente sabe o quanto é difícil, ainda mais com um jogo no meio de semana, jogando com a equipe titular, que a gente pôde acompanhar o jogo contra o Goiás. Então tem esse desgaste, mas a competição inteira ela foi assim, né? E as equipes mantiveram sempre um nível, né? Então a gente teve essa pequena vantagem de poder não atuar na rodada anterior, muito próximo desse jogo contra o Cuiabá. Então a gente está com as baterias carregadas, com muita vontade de vencer. Depois da última apresentação contra o Sport, você precisa fazer um outro nível de atuação no mesmo padrão, para que a gente mostre toda a nossa evolução, toda a nossa qualidade. E eles sabem muito bem que é um jogo que a gente vai ter que ser no limite novamente. E eu tenho certeza que o torcedor, depois das últimas rodadas, depois da última atuação aqui dentro de casa contra o Sport, vai comparecer em massa, vai fazer a sua parte novamente, como fez aqui desde a nossa chegada, para que a gente possa fazer um grande jogo. A postura do Cuiabá ela é bem semelhante aqui com os times do Sul, né? Diferentemente do Sport, né? Que é um time que, apesar de ter vindo aqui também para marcar, mas tinha a possibilidade, tinha espaço para o Brasil jogar, tanto que o Brasil criou as melhores oportunidades de jogo.
O Cuiabá é uma equipe que, até por ter o treinador antigo, o Itamar, e a base ter sido mantida, é um pouco estilo gaúcho, né? Um pouco mais fechado, com as linhas um pouco mais juntas. Como fazer para tentar furar esse bloqueio, já que a equipe do Cuiabá vem até numa situação tranquila na tabela de classificação? É muito próximo, né, da gente, é um ponto que tem a diferença nossa para o Cuiabá. Como eu falei, uma equipe que tem jogadores com características de muita marcação, uma equipe que quando defende, já foi mostrado para eles num 4-1-4-1, isso acaba mostrando que é uma equipe bem compacta, né? Mas você precisa explorar muito bem esses espaços deixados entre linhas, porque quando você atua dessa maneira defensivamente, se cria muito espaço por dentro, né? Porque sobrecarrega muito a marcação do primeiro volante, a gente sabe o quanto isso dificulta, né? E uma equipe que joga ofensivamente no 4-3-3, onde se encaixa muito bem e acaba se espelhando na nossa maneira de atuar. E uma equipe que vai vir para cá com uma marcação muito forte, como você falou, diferente do esporte, mas a gente também não pode esquecer que o esporte também tem jogadores que tem essa característica, principalmente do meio para trás. Então, como eu falei, é um jogo de duelos, é um jogo que você precisa levar vantagem nos seus duelos particulares, e a gente espera conseguir isso, porque é importante para a nossa caminhada, é importante para o segmento do clube e é importante para a gente poder repetir um bom nível de atuação. Bolívar, queria que você falasse um pouco dessa concentração, como é que é esse teu trabalho, porque a gente vê, por exemplo, um Diogo Oliveira que nos 2 últimos jogos em casa foi fundamental muito nessa parte mais defensiva, ajudando, fechando o meio, do que realmente criando. Mas mostra o comprometimento, né, dos jogadores, entendendo essa proposta de concentração. Como é que tu faz isso do dia a dia para manter o grupo tão unido, apesar de todos os problemas que a gente sabe que o Brasil vem tendo no extracampo? Hoje em dia, na verdade, a gente cita o Diogo, mas hoje em dia pode ser jogador ofensivo, principalmente da linha da frente. Ele precisa ter comprometimento, característica de marcação, porque o nível que se encontra o futebol hoje, a partir do momento que você tiver um cara que não ajuda na marcação, acaba dificultando dentro do jogo, né? E o Diogo, além do papel nosso da armação, é um cara que ajuda a recompor, é um cara que tem uma boa leitura no meio campo de fechar espaços. E da maneira que a gente atua, você na parte defensiva precisa também fechar espaços, precisa recompor, precisa ajudar na marcação. E o Diogo faz isso muito bem, né? Porque é um cara muito profissional, um cara que está muito bem condicionado. E eu sempre falo para vocês em todas as minhas entrevistas, né? Aqui é um grupo de jogadores comprometidos, jogadores que têm uma história no clube, que não é a primeira vez que estão passando por essa situação. Então, esse comprometimento ele é muito natural deles. Claro que a gente procura sempre estar conversando, orientando e trabalhando a cada dia mais para poder mostrar para eles que a gente está junto nessa situação, que só vencendo e conseguindo uma situação mais confortável na competição, a gente vai conseguir resolver os nossos problemas. Então, acho que o nível de comprometimento ele é muito alto. Por isso que não só o Diogo, mas a maioria dos jogadores, a grande maioria deles que estão aqui, já passaram por essa situação e sabe que o melhor a fazer é a resposta dentro de campo. Você exaltou a equipe do Cuiabá, comentando que chegou na final da Copa Verde e disse que esperava uma partida muito semelhante à do Sport, que hoje é vice-líder, e que foi um confronto muito complicado pelo Grêmio Esportivo Brasil, pela qualidade do adversário. Para essa partida, conta com o retorno do Leandro Leite, fato que você também destacou. O quanto ele agrega nesse poder de marcação do meio de campo, que é um setor essencial para que o Brasil consiga um resultado positivo contra o Cuiabá, e como você enxerga a diferença no meio campo com a entrada dele nesse desenho em relação ao meio de campo que atuou contra o Sport? Na verdade, ele não muda muito. O Leandro é um cara mais de contenção. O Washington acabou fazendo esse papel. O Washington é um cara que consegue fazer tanto a primeira função de volante quanto a segunda. As últimas partidas que a gente teve, desde o Operário para cá, a gente sempre jogou com esse tripé, com Washington, com Leite, Washington e Diogo, e a gente conseguiu grandes resultados. E o Pércio é o cara que tem a mobilidade, o cara que tem, daqui a pouco, não o mesmo poder de marcação, mas é um cara que tem um jogo apoiado e consegue ter uma facilidade de chegada na frente, né? Então, como eu falei, esses jogadores todos que estão aqui, todos eles têm condições de poder entrar, de poder dar o seu melhor. E cada um com suas características. Então,
você reforça, na verdade, o seu poder de marcação na frente e acaba dando de liberdade um pouco a mais daqui a pouco para um Diogo Oliveira, para os jogadores de beirada. Então é por isso que a gente vem mantendo essa sequência. Quanto mais continuidade você der para os atletas, mais o entrosamento ele vai aparecer, e é nessa batida que a gente vem sempre. A questão física ela também é bastante importante, né, Bolívar? Vocês chegaram, não tinha tempo para treinar, não tinha tempo para condicionar os jogadores, era jogo, viagem, desgaste, só tempo de recuperação, não tinha tempo para treinar. Hoje, o Brasil já está aí na reta final do ano, já dá para dizer que os jogadores já assimilaram bastante o teu trabalho, que o condicionamento físico dos jogadores ele já é o ideal para essa reta final da Série B do Campeonato Brasileiro? A gente chegou aqui e foi muito visível, vocês puderam acompanhar o meu primeiro trabalho com bola, que é um trabalho onde eu faço em todos os clubes onde eu trabalho, e a equipe sentiu muito, né? Acabou tendo um desgaste muito grande e a gente acabou detectando isso, e por ter acompanhado os últimos jogos antes de acertar aqui no Brasil, né? E a gente sabia que precisava ter uma carga física, e a gente conseguiu implementar isso com o Márcio Vitória, né? Nosso preparador, que é um cara de extremamente confiança nossa, é um cara que tem um trabalho diferente aos trabalhos que foram colocados aqui anteriormente, né? Tendo muito trabalho com bola, muito trabalho de campo, e daqui a pouco esquecendo da parte física, da parte da academia, da parte de funcional, que é fundamental para você prevenir lesão. E isso foi uma das coisas também que nos chamou a atenção aqui desde a nossa chegada. A gente tinha aqui de 8 a 9 jogadores no departamento médico. Hoje a gente tem, de repente, 1 ou 2 jogadores. Acho que esses que estão ali estão em transição já. O Camilo é o único caso, né, pela lesão dele. Então a gente conseguiu colocar eles num nível físico bom. E aí, claro, o ritmo do jogo você ganha conforme a sequência da competição, o nível dos jogos, a repetição de jogos, e a gente conseguiu colocar isso muito bem. Então a equipe do Brasil hoje mostra que está numa condição muito boa, não tecnicamente, taticamente, mas também fisicamente, porque você precisa, numa competição tão nivelada, emparelhar primeiramente na parte física. Aí sim, depois as individualidades elas aparecem e você consegue colocar o seu jogo dentro de campo. Dentro do espaço que tu citou entre as linhas do Cuiabá, teu pedido pro Persson é que ele seja esse cara para aparecer entre as linhas, se aproximar do Diogo, para o Brasil conseguir achar esse espaço quando o Cuiabá ficar na fase defensiva? Tanto ele quanto o Washington, que são os dois jogadores da função. Você precisa ter isso, porque na verdade, quando você joga ofensivamente contra essa equipe, você precisa adiantar os seus volantes para poder ter essa aproximação dos jogadores de meio campo. E tanto o Persson quanto o Washington tem essa característica, né? O Washington já provou nisso também, que fez gol contra o Criciúma, quase fez um gol, na verdade, contra o Operário, lá numa bola que passou muito próximo. Então é um cara que tem uma presença de área muito boa também, ofensivamente. Então você precisa explorar o que o adversário te dá. E o Cuiabá acaba nos dando isso, e a gente procura estar explorando para que a gente possa ser agressivo, né, nesse sentido ofensivo, para que a gente possa criar as situações nossas de gol. Ser agressivo no sentido ofensivo. Contra o Sport, o Brasil teve um bom volume de jogo, defensivamente foi muito sólido, ofensivamente conseguiu criar, mas pecou na finalização, pegou na hora da conclusão. Eu me lembro até que você citou na entrevista coletiva a chance que o Queiroz perdeu cara a cara com o goleiro do Sport, o Luan Poli. Esse detalhe, esse acerto na conclusão, passa mais ou menos por aí a vitória contra o Cuiabá, e foi trabalhada essa questão de conseguir criar e concluir com qualidade durante a semana? O objetivo é esse. O futebol, você precisa cada dia mais estar se aprimorando, e a gente trabalha muito em cima do que acontece no jogo anterior, né? A gente criou, como você falou, situações, acabou finalizando mal. A gente teve uma outra situação que eu mostrei para eles no vídeo também, com o Juba muito próximo também, que o goleiro acabou fazendo uma grande defesa, né, com o braço esquerdo. Então, eu acho que tem que ter um pouco mais de calma, de repente, nessa finalização, um pouco mais de tranquilidade. Essa bola do Queiroz era uma bola que eu até mostrei para ele no vídeo, era uma bola que poderia ser dominada, porque ela quicou na hora dele fazer a finalização, porque o Christian acabou fazendo a movimentação correta, acabou fazendo o trabalho do passe para trás. Então ela poderia ser dominada, mas aquele ímpeto do atacante de poder querer
finalizar de uma vez. De repente, tendo um pouco mais de calma, a gente tem uma finalização com mais qualidade, né? Então, procurar ter tranquilidade, porque as oportunidades elas aparecem, e a gente sempre, quando joga aqui dentro do Bento Freitas, a gente cria inúmeras oportunidades. Então a gente tem que ter um pouco mais de calma na finalização, mas tudo foram coisas que foram trabalhadas durante a semana para que a gente possa ser o mais objetivo possível no jogo de amanhã.